O caso que eu vou contar para vocês hoje aconteceu no Irã. Ray Haneh tinha 19 anos quando esfaqueou o homem que tentou forçar uma relação íntima com ela. Ela passou 6 anos no corredor da morte lutando para provar sua inocência. E a história da Ray Haneh virou um exemplo da luta pelos direitos das mulheres no Irã. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje então eu vou contar para vocês a história da Raineh Jabari. Ela nasceu no dia 5 de novembro de 1987 no Irã. Ela tinha 2 irmãs mais novas e a família dela morava no Teherã, que é a capital do Irã. A família dela era mais moderna comparada com outras famílias que moram lá. A Raineh sempre foi uma menina muito alegre, muito divertida, ela gostava muito de escrever, também adorava pintar e com o tempo ela também começa a se interessar por design de interiores e começa a ser contratada para fazer alguns pequenos trabalhos. Depois de um tempo, um familiar dela indica ela para uma empresa de design e assim ela passa a trabalhar meio período para essa empresa. E nessa mesma época ela entra para a faculdade de computação, então ao mesmo tempo que ela estudava, ela também trabalhava na outra empresa. A Raineh era uma mulher muito batalhadora, então ela estudava e trabalhava praticamente o dia todo, morava ainda na casa dos pais e em 2007, quando ela estava ali com 18 para 19 anos, ela fica noiva de um homem com a aprovação de toda a família dela, mas o pai dela não deixa ela se casar ainda e ele fala que ela só pode se casar depois que ela terminar a faculdade, porque ele queria que todas as filhas tivessem uma carreira. Agora vamos pular para o final de junho de 2007. Junho é verão no Irã e nesse dia estava muito quente, ela decidiu parar em uma sorveteria. Então ela vai lá, pega o sorvete dela e senta na mesa, né, para tomar o sorvete. E enquanto ela está na mesa, um dos clientes dela ligou e ela começou a falar no telefone sobre a nova decoração que ela ia fazer para esse cliente e tal. E o que ela não sabia é que em uma das outras mesas ali naquela mesma sorveteria tinha 2 homens que estavam escutando a conversa dela no telefone. Um dos homens se chama Morteza Abdolali Sarbandi, que tinha 47 anos, ele era médico e também tinha trabalhado para o governo do Irã. Ele fez parte do Ministério da Inteligência e Segurança Nacional do Irã. E ali como Morteza, então estava naquela mesa sentado também um amigo dele, que era um engenheiro que se chama Sheikh Ri, e que também tinha mais ou menos a mesma idade que ele, então eram 2 homens muito mais velhos que ela. Então logo depois dela desligar o telefone ali, esses 2 homens se aproximam da mesa dela e falam que escutaram que ela estava conversando ali no telefone e entenderam que ela era design de interiores. Então eles falam, é porque o Morteza é cirurgião plástico. E ele queria transformar um local que ele tem em um consultório. Então ele queria saber se, a gente quer saber se você aceita aí fazer o serviço para ele. E ela fala, não, sim, aceito, a gente faz todo esse tipo de serviço, nova decoração, e posso fazer tudo isso para você. Então ela passa o cartão que ela tinha, que era da empresa onde ela trabalhava, e nesse cartão tinha o telefone pessoal dela também. Ela entrega esse cartão para esses 2 homens e os 2 homens saem da sorveteria. Um tempo depois ela também sai e ela fica ali na frente da sorveteria porque ela estava esperando um táxi ou um amigo que iria buscar ela. Só que nesse meio tempo que ela está esperando aí esse táxi ou esse amigo, então esses 2 homens estavam passando de carro e param ali na frente dela e fala, oi, somos nós aqui que falamos com você agora na sorveteria, você quer uma carona? A gente te leva onde você precisa ir. E ela falou, não, pode deixar que eu tenho como ir embora. Nos próximos dias, eles vão continuar se comunicando com ela pelo telefone para ali acertar tudo, sobre essa reforma que ia ser feita lá no consultório do Morteza, que era o cirurgião plástico. E fora essas ligações telefônicas que eles tiveram ali, eles também se encontraram uma vez em uma área pública para conversar sobre o assunto. E depois disso, eles combinaram que eles iriam buscar ela para levar até esse local, onde seria feita a reforma, para que ela pudesse fazer todas as medidas ali, tudo certinho. E as próximas coisas que eu vou contar para vocês aqui é baseado somente no depoimento dela. E é importante falar que o depoimento dela é muito detalhado, ela se lembra de tudo o que aconteceu, segundo por segundo, e esse depoimento ela deu logo que ela foi presa, e ela deu o mesmo depoimento com os mesmos detalhes na época do julgamento também. E eu vou passar todas essas informações para vocês, porque muitos dos detalhes do depoimento dela podem ser a chave da solução desse caso.
Mas eu preciso avisar também que esse é um conteúdo muito chocante e pode ser sensível para algumas pessoas. Então, se você preferir, pula esse vídeo, por favor. Então, ela conta que no dia 7 de julho de 2007, o Morteza passa de carro para buscar ela e depois de um tempo eles buscam também o Sheik. E quando o Sheik chega no carro, ele senta no banco de trás e ela ainda fala, não, troca comigo aqui, né? Deixa eu sentar aqui e tal, não sei o quê. E o Sheik fala, não, fica aí na frente mesmo, porque eu só vou pegar uma carona com vocês. Bom, eles continuam ali, então, né, o trajeto até o prédio, onde seria feita a reforma lá para transformar em um consultório. E antes mesmo de chegar lá no local, o Sheik pede para parar em um local e ali os dois saem do carro. O Sheik e o Morteza ficam conversando lá fora do carro enquanto ela tá lá dentro. Ela conta que ela não conseguiu escutar exatamente o que eles estavam falando. Depois de um tempo, o Morteza então volta e ele sai então sozinho, né, com a Raina Hair. Enquanto eles estão a caminho lá do local ainda, o Morteza faz mais uma parada. Dessa vez ele para na farmácia. Ela também fica esperando no carro e quando ele volta, ele tá com uma sacola plástica, assim, uma sacola plástica laranja, que ela não conseguia ver o que tinha dentro. Só que o que ela não sabia é que ele comprou camisinhas e um remédio estilo Boa Noite Cinderela. Eles continuam o trajeto e depois de um tempo eles chegam em um prédio do governo. Ele estaciona no estacionamento reservado e depois de estacionar o carro ali, ele fala pro guarda ainda, cuida do meu carro aí e tal, não sei o quê. Só que ele fala de um jeito que ela conta que ela se sentia até mais segura, porque ele parecia uma pessoa de respeito ali, né, de importância. Enfim, os dois saíram do estacionamento e eles não entram no prédio do governo, eles entram num prédio que ficava ao lado desse prédio aí. E ela imaginou, né, que era um prédio comercial, dali de fora ela não conseguia ver, mas na verdade era um prédio residencial. E o apartamento do Morteza ficava no 5º andar. Então eles pegam o elevador e vão até esse apartamento. Assim que ela entra, então ela entra em choque ali um pouquinho, porque ela fala, meu Deus, isso aqui não era então um prédio comercial? Será que tem outros comércios aqui? Será que é um prédio comercial que tem ainda alguns apartamentos? Enfim, ela nota ali de cara que aquilo ali era um apartamento, né, residencial, só que era um apartamento que estava abandonado há muito tempo, porque ela conta que o apartamento estava muito empoeirado. Então não tinha sinal de vida ali, sabe? Parecia que não tinha ninguém vivendo ali. Mas mesmo assim tinham muitas coisas acumuladas nesse apartamento. Então ela foi a segunda a passar na porta, ela não fechou a porta. Deixou a porta totalmente escancarada, porque, né, era uma visita ali de negócio, não tinha o porquê de fechar. Então ali quando ela entra no apartamento, tinha uma mesa no canto assim, perto da porta e com cadeiras, ela senta em uma dessas cadeiras. E ela nota que em cima da mesa tinham muitos documentos, tinha as chaves que o Morteza tinha acabado de abrir a porta e colocou as chaves ali em cima da mesa mesmo, tinha também alguns objetos de decoração, esses bibelôs, sabe, umas coisinhas de antiquário, coisas pequenininhas, talheres e tinha copos ali, né, usados. Então parecia que alguém até transitava naquele apartamento, mas não com muita frequência, sabe? Mesmo assim, estava tudo ali muito empoeirado. A porta do apartamento continuava aberta, né? Ela sentadinha aqui na cadeira, e nisso ele pega e passa por trás dela para ir para a cozinha. Só que antes de ir para a cozinha, ele ainda tipo bate nela e fala assim: fica aí confortável. Se você quiser, você pode tirar o véu para ficar mais confortável, tá muito calor. E ela ainda vira para ele e fala, não vou tirar não. E ela ficava sem o véu de vez em quando na faculdade, ou ali entre os familiares, mas geralmente quando saía assim dos locais públicos, ou com pessoas que ela não conhecia, ela estava sempre com o cabelo tampado. Então ela não tira o véu e continua ali sentada meio que estranhando essa situação. Aí ela ficou ali, já tirou o caderno dela de anotações e começou a anotar ali, né, as coisas do apartamento, como fazer a reforma e tal. E depois de um tempo, o Morteza retorna da cozinha com 2 copos de suco. Um dos copos, que era o copo dele, ele já vira direto o copo inteiro. E depois de tomar o suco, ele colocou ali no copo para ela e tal, e falou ainda para ela assim, toma o seu também, tá muito calor aqui, né? Você vai dar uma refrescada e tal. E ela ainda vira para ele e fala, não, negócios primeiro, o suco depois. E ela levanta dessa cadeira sem tocar nesse suco. E foi bom até porque ela não sabia, mas dentro do suco estava o Boa Noite Cinderela, só que ela não tomou nada. Então ela levanta da cadeira e fala, não, vou aqui analisar o apartamento, vou ver, né, o que eu posso fazer aqui, como que nós vamos fazer para atender aqui os seus pacientes e tal. E ela foi
até os quartos. E nos quartos ela começou a tirar as medidas e começou a fazer as anotações e alguns desenhos ali no caderno dela. Enquanto isso, o Morteza não acompanhou ela, tá, para entrar nos quartos, ele ficou na sala aguardando. E ela demora um bom tempo para fazer todas as anotações. E quando ela retorna na sala onde estava o Morteza, ela percebe que a porta da entrada estava fechada já nesse momento e em cima do sofá tinha um lençol que não estava ali antes. Ali naquele momento ela conta que ela já ficou ali meio, deu um branco nela, a garganta dela começou a secar, começou a ficar aquela coisa assim, mas mesmo assim ela falou, não, isso, sabe aquela coisa tipo, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo? E ela continuou ali com as anotações dela, sentou na mesma cadeira que ela estava sentada antes e começou a olhar o que ela tinha acabado de anotar. Agora só uma pausa aqui no depoimento dela para a gente contextualizar. Ela tinha 19 anos naquela época, né? Ele tinha 47. Ela é uma mulher iraniana. Então, as iranianas, né, elas tendem a perder a virgindade mais tarde, algumas delas até casam virgens. Não sei se era o caso dela, tá? Mas enfim. Então, nesse momento que ela senta na cadeira ali novamente e está anotando, o Morteza chega com aquele envelopezinho, né, aquela caixinha de camisinha, e mostra para ela e fala, você sabe o que é isso aqui? E ali naquele momento que ela perde o chão. O que ela não queria acreditar estava acontecendo. Então nesse momento que ele falou isso para ela, ela corre para tentar abrir a porta, mas a porta estava trancada. E ele vira para ela e fala, onde é que você vai? A porta está trancada, você só pode sair daqui quando eu deixar. Então ele vai ali na porta e pega ela pelo pescoço aqui e puxa ela para dentro do apartamento. E nessa ela começa a se debater, né? Ele pega e abraça ela e imobiliza ela. Aí nesse momento que ela estava ali, ela lembrou que tinha alguns talheres na mesa que ela tinha visto antes. E ali entre os talheres tinha uma faca de cozinha. Ela vira para ele, então ele fala, não, deixa eu ir embora, eu não vou contar para ninguém o que aconteceu por aqui, só me deixa ir embora. E nesse momento ele larga ela e dá um passo para trás e fala meio rindo, ah, você vai aonde? Então, como ela estava perto ali daquela mesa da cozinha, da sala ali, ela pega e se joga na mesa e pega a faca. E vira para ele e começa assim, não fala nada, mas começa a ameaçar ele. E ele fica rindo ainda, fala, ah, você vai me machucar com isso? Com isso aí? Porque era uma faca pequena. Era uma faca de cozinha. Ele, você vai realmente fazer isso? Aí ela continua com a faca na mão, vai até a cozinha e vê que tinha uma sacada ali na cozinha e olha para baixo e pensa, né, meu, vou me jogar daqui. Só que era o 5º andar, era muito alto. Ela volta e ele tava tranquilamente lá na sala, esperando lá ela voltar. Assim que ela chega na sala, ela ainda tá com a faca na mão e ela vê que tem um tapete de oração no chão. E ela olha pro tapete e ainda fala para ele, você é um homem religioso, tô vendo isso. Então me deixa ir embora daqui, não faz isso comigo não. E ele ainda vira pra ela fala que você tá fazendo joguinho, para com isso, vai enfiar esse negócio em mim? Então enfia. Aí ele pega e ele vira de costas para ela e dá as costas e fala, vai, faz isso então, se você tem coragem realmente, fia esse negócio em mim. E ela pega todas as forças que ela tem e realmente ela dá um golpe nele e atinge o ombro direito dele. E ele, então, caiu ali na sala, sentado no chão. E ela conta que ele começou ali a gritar de dor, e ao mesmo tempo ela olhava para o lado, tentava achar a chave, como é que eu vou sair desse apartamento e tal. E ele começou a tirar a faca sozinho, assim, sabe, no chão sentado, tirar a faca do ombro. Ali o pavor dela aumentou 1000 vezes, porque ela sabia que daquele momento ali, se ela não fizesse alguma coisa, ela ia morrer. Então ele pega essa faca que ele tirou do ombro e pega e taca nela. Ela tá ali perto da porta. Só que ela pegou e desviou, realmente a faca não pegou nela. Aí ela pega a faca de volta do chão, só que daí ele começa a se rastejar, pega uma cadeira também e tenta jogar em cima dela ali, que tá perto da porta. A cadeira também não atinge ela, mas ela falou que foi um estrondo, assim, foi um barulho muito alto, a cadeira, e nesse momento ela pega e vira para a porta e começa a tentar arrombar. Não da maneira certa, tá? Ela não vai na fechadura certinho ali para tentar abrir a fechadura. Ela começa com a faca a tentar fazer assim para tentar abrir a porta. Aí ela escuta a chave virando, alguém abrindo a porta pelo lado de fora. Quem que era? Era o Sheik. O Sheik tinha uma chave, com essa chave ele abriu ali pelo lado de fora, entra no apartamento e fala, gente, o que está acontecendo aqui? O que vocês estão fazendo? Olha para ela e fala, o que você está fazendo, né? O que você fez? Ela diz que ela não responde ele e sai correndo do apartamento, né? Aí ela pega e passa pelo elevador e chama o elevador. Só que ao mesmo tempo ela pensa, meu Deus, são 2 homens agora.
Então é aí que eu vou morrer mesmo, vou fugir daqui. Então ela desiste de esperar o elevador e vai pela escada do prédio. Ela chega a descer uns 6 ou 7 degraus e ela escuta o Morteza gritando lá dentro do apartamento: ladrão, pega ladrão, pega ladrão. E nesse momento que ela escuta isso também, ela escuta o barulho do elevador que chegou lá naquele andar que ela tinha chamado, que era o mesmo andar do apartamento. Então ela pega e volta pro elevador, só que ela fala que antes mesmo da porta do elevador fechar completamente, como o apartamento do Morteza era tipo assim, o elevador tá aqui, o apartamento dele tava aqui, era exatamente do lado, ela conseguiu ver o Sheik saindo do apartamento com alguns documentos na mão. Então ela pega, desce o elevador sozinha, chega no andar térreo, ainda desesperada, e ela liga para a emergência, porque ela estava preocupada que ela tinha machucado realmente, né, aquele homem. E ela fica realmente ali na frente do prédio esperando a ambulância chegar. Assim que a ambulância chegou, que ela viu assim, não, tá tudo bem, tudo certinho, então ela sai dali, pega um táxi e volta para casa. E lembrando que quando ela saiu do apartamento, ela saiu com a faca. Então essa faca ela enfiou dentro da bolsa quando ela estava dentro do táxi. Quando ela chegou em casa, ela tirou a faca de dentro da bolsa e colocou embaixo da cama. Então essas foram exatamente as palavras que ela repetiu diversas vezes. Essa é a versão que ela deu em todos os seus depoimentos. Bom, agora voltando lá na cena, o que acontece com o Morteza, né? Bom, assim que a ambulância chegou no local, eles encontraram somente o Morteza dentro do prédio. Ele estava nas escadarias do prédio, estava 2 andares abaixo do andar, né, que ele tinha um apartamento. E quando eles encontraram ele estava ali num estado grave, ele foi levado para a ambulância, estava ainda vivo, mas ele perde a vida antes mesmo de chegar no hospital. A polícia começa a investigar o caso e dentro do apartamento eles encontraram o copo de suco que ela não tomou. Esse copo de suco foi periciado e foi confirmado que dentro do copo tinha um medicamento estilo Boa Noite Cinderela. Fora isso também, as camisinhas foram encontradas lá e a polícia vai confirmar depois que foi realmente o Morteza que comprou naquele mesmo dia as camisinhas e aquele medicamento. Então essas são informações oficiais e que foram divulgadas para a mídia. Agora tem outras partes da investigação que elas foram disponibilizadas somente partes das informações para a mídia. Por exemplo, o resultado da necrópsia. Eles confirmaram que ele faleceu de hemorragia, mas eles não deram informações sobre quantos machucados ele tinha no corpo. Ela falou que ela golpeou ele somente uma vez no ombro direito, com uma faca de cozinha. E será que um golpe desse poderia realmente tirar a vida de uma pessoa? Então aí fica a dúvida, porque muitos acreditam que o que aconteceu, na verdade, seria que depois que ela saiu do apartamento, o Sheik teria entrado no apartamento e ele, então, terminou, né, com a vida do Morteza e roubou os documentos. Lembra que ela viu os documentos lá na mesa e tal, não sei o quê? Pegou esses documentos lá da mesa e saiu do apartamento. E lembra que o Morteza ainda gritou, né? Ladrão, pega ladrão. E depois ele foi encontrado nas escadas, então ele teria tentado descer as escadas, mas daí já estaria muito machucado, porque o Sheik poderia ter dado mais golpes nele. Então, só quem pode responder essa pergunta, na verdade, é o Sheik. Mas cadê ele? O Sheik não foi encontrado, ou será que ele nunca foi investigado? Também fica essa dúvida aí. Mas voltando lá nas investigações iniciais, naquela mesma noite que tudo aconteceu, um dos policiais então conseguiu desbloquear o telefone do Morteza e ali ele viu, né, as últimas ligações que ele fez e foi assim que a polícia chegou nela. Ela vai ser presa naquela mesma madrugada ali, que é a madrugada do dia 8 de julho, algumas horas somente depois do crime acontecer. E junto com ela também eles levam a faca que estava lá com ela e o lenço, que foi confirmado que aquele sangue que estava no lenço dela era o sangue do Morteza. E o mais estranho de tudo é que logo que ela foi levada para a delegacia, ela ainda estava podendo falar com os pais dela, que também acompanharam ela, e o policial que estava encarregado falou que encontrou o Boa Noite Cinderela e as camisinhas no apartamento. E que ele entendeu que ela agiu em legítima defesa e, segundo as leis do Irã, ela seria absolvida. O policial ainda fala para ela e para a família para não se preocupar, porque ela só tinha que responder algumas perguntas e logo ela seria libertada. Mas, por alguma razão que ninguém sabe explicar,
Algumas horas depois, ela foi transferida para outra delegacia e outra equipe começa a investigar esse caso. E a partir desse ponto, ela vai começar a ser transferida de presídio para presídio. E num período de aproximadamente 2 meses, ela vai ficar em total isolamento e ela não teve direito a ver nenhum advogado e também não teve direito, nesses 2 meses aí, de ver a sua própria família. E durante esse período aí de 2 meses que ela ficou, vão acontecer coisas terríveis com ela, porque ela conta que ela foi humilhada, ela foi torturada e foi ameaçada de diversas formas. E as pessoas ali que estavam interrogando ela, né, fizeram tudo isso só para ela confessar algo que ela não fez. Eles queriam que ela confessasse que ela teria comprado aquela faca 2 dias antes do crime. E ela resiste, tá? Ela não vai confessar isso por um bom tempo, mas até que eles começam a ameaçar de machucar a irmã mais nova dela. E nesse momento ela falou que ela entrou em desespero e ela decidiu então assinar ali um documento onde ela confessou que ela teria comprado a faca 2 dias antes. E é muito importante falar que apesar dela ter assinado esse documento, não existe nenhum registro de compra dessa faca. E depois de um tempo, eles deixam ela ter acesso a um advogado e permitem que os parentes dela visitem ela na cadeia também. A mãe dela vai visitar a filha diversas vezes e ela conta sobre as torturas e sobre a confissão falsa que ela foi forçada a assinar. E é aqui que a mãe entende que vão tentar culpar a filha. E junto com outros familiares, a mãe começa a divulgar a história da filha nas redes sociais. Então, pouco a pouco, as pessoas vão começando a conhecer a história dela e vão se juntando ali um movimento também nas redes sociais para que acontecesse um julgamento justo. Porque, afinal de contas, uma mulher esfaqueou o homem que estava tentando forçar uma relação íntima com ela. Então ela fez tudo aquilo em legítima defesa, ela não podia ficar presa. Bom, o julgamento dela vai iniciar em dezembro de 2008, que foi aproximadamente 1 ano e meio depois do crime. E nessas primeiras audiências, a defesa alegou legítima defesa e falou que tinha um segundo homem que estava na cena e que não tinha sido encontrado. E que provavelmente foi esse homem que tirou a vida do Morteza. Já a acusação falou que ela estava se relacionando com o Morteza, então eles descartaram as informações que ela deu sobre a reforma do apartamento e a versão deles é que ela comprou a faca dias antes e matou ele naquele dia. E essa versão é baseada em uma mensagem que tinha no telefone dela. Ela enviou uma mensagem para uma amiga dela e na mensagem estava escrito: nós brigamos essa noite e eu vou matar ele nessa noite mesmo. E essa mensagem que ela enviou para a amiga não foi no dia do crime, foi dias antes de tudo acontecer. Então o juiz vira para ela e pergunta, né, por que você enviou essa mensagem para sua amiga? E ela explica, ela fala que, olha, isso aqui foi um rolo ali que estava acontecendo com o meu pai. O que acontece? O pai dela era um homem muito bom, mas ele tinha um probleminha, ele bebia de vez em quando, e quando ele bebia muito, ele ficava muito nervoso, gritava com todo mundo na casa. Então ela fala que ela estava ali desabafando com a amiga dela, porque aquele dia o pai dela tinha bebido muito, tinha gritado com ela, e que ela falou aquilo, mas ela falou, eu jamais iria matar o meu pai, tanto é que ele tá vivo aqui até hoje, né? Eu só falei aquilo ali da boca pra fora. Agora, voltando na versão da acusação, é uma versão muito confusa, porque eles achavam que ela tinha planejado tudo, mas eles nunca conseguiram provar que ela estava em um relacionamento amoroso com o Morteza, ou que eram amantes, né? Porque o Morteza era um homem casado e tinha filhos, e mesmo que isso fosse provado, eles não conseguiam provar o motivo. Se ela realmente tirou a vida dele, qual foi a motivação do crime? Confuso até mesmo para o juiz entender. E é muito importante falar também que antes desse julgamento teve um pré-julgamento lá onde eles admitem todas as provas, né, que poderão ser usadas ali durante este julgamento. E para esse processo eles tinham incluído parte do resultado da necrópsia, que só tinha a informação da causa da morte, que foi hemorragia, o resultado da perícia que foi feita na faca e no lenço que foi encontrado na casa dela, o resultado da perícia que foi feito no copo de suco e as informações da cena, como as camisinhas que foram encontradas no apartamento. Fora isso, eles também adicionaram algumas informações da perícia que foi feita no telefone dela. Tinha mensagem que ela mandou para amiga e outras coisas não foram reveladas. Por quê? Olha que esquisito agora, gente.
Muitas das informações ali da perícia que foi feita no telefone dela, essas informações foram guardadas em um CD. E quando isso chegou no julgamento, esse CD estava totalmente danificado. Uma das únicas informações que eles conseguiram recuperar foi a conversa que ela teve com a amiga. Nem as informações da conversa que ela teve com o Morteza e com o Sheik nunca foram recuperadas e nunca foram apresentadas nesse julgamento. Agora, sobre o telefone do Morteza, lembra que o policial conseguiu desbloquear lá na hora mesmo, na cena, né, o telefone dele. Bom, o telefone do Morteza nunca foi periciado. E as informações do telefone do Morteza, claro que não entraram nesse julgamento. Outra coisa também muito estranha foi que todos os amigos e familiares dela foram interrogados, mas os amigos e familiares dele nunca foram procurados pela polícia. Então, como tinha muita falta de informação, esse juiz falou que a versão da acusação estava estranha, porque não tinha provas, e também tem a questão que todo mundo sabia que o Morteza era um homem muito religioso. E esse primeiro juiz aí do julgamento, ele falou: eu acho difícil de acreditar que um homem extremamente religioso como Morteza, casado, com filhos, vá se encontrar com uma amante em um apartamento. E outra, não tem prova nenhuma aqui do que vocês estão falando. Então, esse juiz, ele pede para dar uma pausa no julgamento e para dar um tempo a mais para a polícia investigar melhor aquele caso, porque assim ele não conseguia mais continuar. Bom, no próximo dia vai ter mais uma audiência, sim, e esse julgamento vai continuar mesmo o juiz tendo dado essa ordem. Por quê? No próximo dia, outro juiz vai sentar lá na cadeira para ficar então encarregado do caso, e as autoridades na época, eles informaram que o juiz que estava encarregado, né, das primeiras audiências, ele teve que ser transferido para outra cidade. Então, por esse motivo, eles iam continuar o julgamento com esse outro juiz. E no meio desse julgamento, esse novo juiz aí entendeu que o fato do Morteza ter comprado o remédio não provava que ele estava dando ali um boa noite Cinderela para ela. Por quê? Esse remédio que o Morteza comprou, lembra que o Morteza era médico, né? Ele era um remédio, na verdade, era um laxante, tá? Não era um sedativo. Só que esse laxante, dando em doses muito altas, ele tem efeitos colaterais como tontura, também falta de consciência, né, que seria o Boa Noite Cinderela. Então esse juiz falou que não, aquilo ali era um laxante, ele não estava querendo apagar a menina. Ele descartou os efeitos colaterais da medicação. E no final das contas, mesmo com todas as faltas de evidências nesse caso, o juiz encerra o julgamento e ele desconsidera a legítima defesa e ele condena ela, né, considera ela culpada por ter planejado e tirado a vida do Morteza. Então, depois de um tempo, ele dá a sentença e ele condena ela à pena capital. Depois disso, muitos iranianos foram para a rua protestar para pedir um novo julgamento, porque claramente isso tudo foi muito injusto. E ainda por cima, ela recebeu a sentença máxima. Uma mulher que, como muitos acreditam, agiu em legítima defesa contra o homem que estava tentando forçar uma relação íntima com ela. E além dos iranianos estarem fazendo uma grande campanha nas ruas e nas redes sociais, pedindo a libertação da Reyhaneh, outras organizações de direitos humanos da Alemanha e do Reino Unido enviaram um pedido ao governo do Irã de clemência nesse caso. E nesse caso tinha uma possibilidade de reversão de pena. Por quê? Agora entra uma cláusula da lei do Irã. Segundo a lei, a família do Morteza, que seria ali a vítima, né? Eles têm o poder de perdoar o agressor, que seria a Reyhaneh. Então, essa é a lei do perdão, que eu já falei aqui em outros vídeos do canal, em casos de crimes de honra. Vou deixar aqui uma playlist de crimes de honra que tem muitos casos interessantes para vocês analisarem lá. E nesses casos, a lei do perdão também é aplicada. Mas só para deixar bem claro, tá? Que o caso de hoje não é um crime de honra. Mas no caso da Reyhaneh, essa parte da lei do perdão também poderia ser aplicada. Então, desse momento em diante, ficou nas mãos da família do Morteza se eles deixavam ela ser pendurada ou não. Então, a partir daqui, os protestos iniciaram novamente e muitas pessoas estavam ali pedindo, pelo amor de Deus, para a família do Morteza que desse ali o perdão para ela, né? Porque estava muito injusto, aquilo não foi provado que foi realmente ela que tirou a vida do Morteza. Bom, depois de um tempo sai a decisão e a decisão ficou com o filho mais velho do Morteza.
e ele, infelizmente, decidiu não dar o perdão a ela. Com o passar dos anos, então, ela vai ficar no corredor da morte, esperando, né, a sua execução, e em abril de 2014 foi marcada a data que ela seria executada. E nesse momento, como tinha passado muitos anos aqui, né, 6 anos já que ela estava ali no corredor da morte, muitas pessoas já tinham, infelizmente, esquecido do caso. A gente sabe que acontece isso, né, na maioria dos casos. Então, aqui relembraram e iniciou novamente aquele processo ali de protestos, de pedido, né, de libertação dela. Então, talvez por esse motivo que o governo do Irã acabou trocando a data da execução dela pelo menos 2 vezes. Mas, no dia 25 de outubro de 2014, infelizmente, não teve mais volta. Nesse dia, então, a Reina-Rae, que estava com 26 anos nessa época já, né? Depois de muitos anos lá no corredor da morte, muitos anos também esperando o julgamento, ela, então, foi colocada ali junto com outros presos, tudo foi feito privado, tem muitos casos que eles fazem em praça pública mesmo, mas esse foi diferente porque era um caso muito polêmico. A família dela estava lá presente, a mãe dela estava lá presente também, e estava lá o filho mais velho do Morteza, que foi o que não deu o perdão, né? Então eles colocaram todos os presos, né, em cima de cadeiras, eles amarram ali uma corda no pescoço. E quando chegou a hora dela, então foi o filho do Morteza que foi chamado e é ele que puxa a cadeira debaixo dela. E assim, então, ali ela perde a vida aos 26 anos de idade. E depois disso, ela vira ali um símbolo, né, da luta pelo direito das mulheres no Irã. E isso tudo aqui aconteceu em 2014. Depois da Reina-Rae, vieram muitas outras com histórias muito parecidas e que mostram claramente que as mulheres não têm direitos por lá. Então, ao longo desses anos, foram muitos casos e, ao mesmo tempo, pequenos grupos se reuniam para tentar protestar. E 8 anos depois da execução dela, veio o caso da Mahsa Amini, que foi um caso que eu já contei aqui no canal, que aconteceu em 2022. E eu acredito que, como teve um acúmulo muito grande desses casos, dessas mulheres injustiçadas, o povo de lá já estava com aquilo no topo da cabeça. E depois do caso da Mahsa, foi um basta. E logo depois teve uma grande revolução no Irã. Do povo ir para a rua mesmo, para lutar, sem medo de morrer, e muitos morreram ali lutando. Eu não vou dar mais detalhes para vocês porque tá tudo detalhado lá no vídeo da Mahsa. Assim que acabar esse vídeo, eu vou deixar o vídeo da Mahsa na tela final também, porque esse vídeo é realmente muito interessante de analisar. E com o vídeo da Mahsa, vocês conseguem entender muito mais do que está acontecendo no Irã do que eu expliquei nesse vídeo hoje para vocês. Então, o vídeo da Mahsa é como se fosse uma continuação desse caso aqui. E é muito importante a gente estar sempre divulgando essas histórias, né? Porque, como eu disse lá no vídeo da Mahsa também, eu vou repetir aqui novamente. Muitas dessas pessoas não têm como falar. Então, nós somos as vozes dessas mulheres e desses homens que estão lutando pela liberdade de todas as mulheres no Irã. E também é muito importante falar, gente, e eu peço assim encarecidamente que todos vocês tenham empatia por todos no Irã. Porque muita gente aqui chega e generaliza, né? Fala, ai, que esse povo é tudo louco, não sei o que, não sei. Não é bem assim. Tem muitos homens lá lutando do lado das mulheres, tá? E morrendo nas ruas, assim, ficando ali no meio do caminho sem poder lutar. Então a gente tem que sempre lembrar que quando a gente está falando sobre toda essa revolução que está acontecendo no Irã, a maioria, na verdade, quer uma mudança. As novas gerações, principalmente, não aceitam mais o que os antigos pensam. Mas o problema grande deles é que, por mais que eles são a maioria, eles estão lutando contra pessoas com muito poder. E isso tudo aqui não tem a ver com religião, porque mesmo porque se alguma coisa mudar, todos esses que estão lutando, eles não vão deixar de ser muçulmanos. O problema não é a religião deles, o problema é a política, o problema é quem está no poder. Então eu tenho até medo de falar sobre isso, sabe? Porque eu tenho até medo de ser perseguida, na verdade. Então eu não vou aqui me estender nesse assunto. Agora, antes de acabar o vídeo, eu queria passar para vocês algumas curiosidades também.
Tem uma diretora de cinema que ela é alemã e ela fez um documentário muito interessante sobre o caso da Rena Hare. O documentário se chama 7 Invernos no Terão e nesse documentário uma atriz foi usada para ler as cartas que a Rena Hare enviou para a família enquanto ela estava presa. E nessas cartas ela conta tudo o que aconteceu em detalhes, não só no dia do crime, mas em todos esses anos que ela ficou presa. Além disso, eles também disponibilizaram nesse documentário vídeos e fotos da família e áudios que a Renée enviou da prisão. Infelizmente eu não consegui assistir esse documentário porque eu sei que ele foi exibido aqui em Istambul, eu moro na Turquia, né? E foi exibido, se eu não me engano, ano passado em um festival de cinema, mas Istambul fica longe aqui da minha casa, eu moro na Capadócia, não teve como eu ir. E além disso também, eu procurei aqui nos streamings aqui da Turquia e eu sei que tem disponível na Amazon Prime e na Apple TV para comprar. Só que nesses dois não está disponível na minha região. Então talvez vocês que estejam no Brasil, na Angola, em Moçambique, em outros lugares, consigam assistir. E eu queria pedir um favor para vocês, tá? Se vocês conseguirem assistir, coloca aqui nos comentários depois aonde que vocês conseguiram assistir, qual a plataforma de streaming e de que país vocês assistiram, tá? Para que mais pessoas também, se quiserem se interessar, eles conseguem encontrar essa informação aqui nos comentários, tá bom? Agora, para finalizar, realmente, eu queria falar sobre a família, né, da Rena Hare, o que aconteceu depois. Bom, logo depois da execução, a mãe dela não parou de lutar pelo direito das mulheres. Ela também escreveu um livro onde conta a história da filha dela. Além disso, também ela se juntou a organizações que defendem, então, trocas e melhorias lá no Irã. E ela começou ali a bater de frente, sabe, com todo mundo. E talvez por esse motivo, a família da Rena Hare começou a ser ameaçada logo depois da execução dela. Então, depois de alguns anos, eles acharam melhor tentar fugir do Irã. Só que quando eles fizeram isso, eles não fizeram juntos, porque eles acharam que, tipo, se for o pai, a mãe, as irmãs, tias e todo mundo junto, ia, né, desconfiar e ali no aeroporto eles não iam conseguir sair. Então eles começaram a sair devagarinho. A mãe saiu com uma das filhas, depois saiu primas, não sei o quê. E hoje em dia o que acontece com a família é que parte da família dela está refugiada aqui na Turquia, né, onde eu moro, porque a Turquia também, né, tem um programa para refugiados, e a outra parte está refugiada na Alemanha. Mas fora isso, não são todos os familiares que conseguiram fugir. Alguns deles ainda continuam no Irã. Essa é realmente uma história muito, mas muito triste e que a gente não pode se calar, sabe? Então compartilhe esse vídeo se vocês puderem, compartilhem as outras histórias também, peçam para os outros youtubers falarem mais sobre o assunto, para que essas histórias fiquem sempre na mídia, porque é uma questão de direitos humanos. A própria Rena Hare, quando ela escreveu aquelas cartas lá da prisão, ela também escreve em uma das cartas e fala para a mãe, né, você precisa divulgar isso aqui, porque eu não vou morrer em vão. Então façam isso por ela também, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo antes de sair, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.